Bem, senhores, professor Sérgio Fernando Maciel Correia. Atividades remotas 5 para alunos do ensino médio, segundo ano, Instituto Federal Catarinense, Campus Videira. Antes de eu apresentar para vocês o que trataremos neste vídeo, comecem a pensar na seguinte frase: nada está no intelecto que não tenha antes passado pelos sentidos. Nada está no intelecto que não tenha antes passado pelos sentidos. Quem disse isso foi um grande empirista do século XVII chamado Francis Bacon. Mais tarde, Bacon reformulou esta frase e disse: nada está no intelecto que não tenha antes passado pelos sentidos, vírgula, exceto o próprio intelecto. Exceto o próprio intelecto. Tudo bem, meus queridos e queridas e queridões? O tema desta aula é o empirismo dentro daquela dinâmica maior que é discutir, aprender, tomar posição diante de questões gnosiológicas, ou seja, é uma aula de teoria acerca do conhecimento. Nesta aula vocês vão encontrar três etapas. Na primeira etapa, como é de costume, vamos refletir sobre o plano de atividades remotas 5 para segundo ano do ensino médio e o guia do estudante, onde vocês encontram tudo que precisam para aprender e produzir o trabalho de vocês para essas atividades remotas 5. Segundo ponto, nós faremos uma breve revisão do racionalismo, tema das atividades remotas anteriores com Descartes. E por último, entro no conteúdo propriamente dito dessas atividades remotas, que é, além desses dois senhores que estão aí conosco, John Locke, o mais magro, David Hume, o mais gordo, Francis Bacon, que também estará presente nessas atividades remotas 5. Muito bem, dito isso, vamos então ao plano de atividades remotas 5. Fecho aqui, volto. Então aqui os planos, vamos pegar aqui o primeiro que está à frente, agropecuária. Vamos dar o zoom, o famoso zoom. Muito bem, deixa eu ver aqui, isso. Então aqui está o plano de atividades que vocês vão encontrar lá anexado no SIGA de vocês. E é aquele documento, como eu não canso de deixar de falar, que orienta a coordenação do curso, a coordenação de ensino do Instituto Federal e também vocês. É um documento mais formal. Muito bem, dois objetivos o professor estabeleceu aqui: conhecer e avaliar o processo de construção do conhecimento no âmbito do empirismo, tema desta aula, basicamente em três filósofos: John Locke, Francis Bacon, vulgo Chico Torresmo. Aliás, Bacon dá o nome ao meu cachorro, um empirista nato, tudo ele quer fazer experiência, e David Hume. E um segundo objetivo: conhecer os períodos da filosofia, mais especificamente a modernidade. São 4 aulas, equivale a 4 manhãs, equivale a 3,2 horas relógio. Temos uma avaliação até, depois vou reformular aqui, atividade dirigida, até 29 de setembro, se eu não me engano, depois eu vou olhar no plano, mas aqui está uma data errada, 29 de setembro, se eu não me engano, ou 30 de setembro, depois eu olho no plano que está bem certo. Aqui, 30 de setembro. No dia 28 de setembro, às 10 horas, haverá atendimento real neste link. Esse atendimento também é aula. Depois, no plano de atividades, eu reforço melhor com vocês, mas esse atendimento, ele não é só atendimento, ele vai ser precedido de uma aula. O link está aqui, Então,
além desse atendimento síncrono, o próprio rodapé do YouTube, as minhas redes sociais, que eu respondo os chats prontamente. Meus queridos, mais uma observação acerca do plano de atividades remotas. Depois vai constar ali. Vai constar ali também, constatei que eu não coloquei. Mas está aberta, atenção àqueles que estão de reavaliação do primeiro trimestre. Está aberta desde ontem, 21 de setembro, uma reavaliação lá no SIGA de vocês, que vai permanecer aberta até 30 de setembro, 29 de setembro, à meia-noite. Então, se você está de reavaliação, se você deixou de fazer alguma atividade, faça a reavaliação que está lá no SIGA como tarefa. Outra coisa, só tem direito, de fazer essa reavaliação quem fez pelo menos atividades remotas 1 ou atividades remotas 2. Ainda mais, recomendo que vocês, quem deixou de fazer uma atividade, que me procure e faça atividade, e não a reavaliação. A mim, professor, é muito mais importante de que você faça a reavaliação, faça a atividade e não a reavaliação. Então, concluindo o plano de atividades remotas aqui. Reavaliação aberta de ontem, 21 até 29. Qualquer dúvida, atendo vocês sobre isso. Vamos lá então. Guia do estudante. Documento mais importante. Por que documento mais importante, professor? É aquele documento em que você encontra tudo que você precisa acerca do conteúdo, dos prazos, onde, quando e por que encontrar determinado conteúdo. Então, o Guia do Estudante é aquele documento que permite você não ficar perdido. Então, estou gravando esta aula hoje, 22 de setembro, 12h20. Por quê, professor? Porque a energia elétrica não está colaborando aqui no bairro Quartel e muito menos a internet. Geralmente eu percebo que é no horário comercial que temos problemas com isso. Então, até dia 23 de setembro, no dia 23 de setembro, mais conhecido por quarta-feira, mais conhecido por amanhã, vai ter um link aqui, você vai acessar esta videoaula que está sendo gravada agora. Então, primeiro passo. Segundo passo, aí já você lá no silêncio do seu quarto, estudando sozinho. Você vai clicar nesse link aqui, que vai dar para o livro Investigação sobre o Entendimento Humano, de David Hume. Vou clicar aqui com vocês. Cliquei aqui. Vai dar para o meu Drive, e vocês vão encontrar a obra ali, Investigação sobre o Entendimento Humano, de David Hume, e sobre os princípios da moral. A mim não interessa sobre os princípios da moral, interessa o entendimento humano. Então aí vocês correm a régua e vocês vão encontrar uma investigação sobre o entendimento humano. A segunda parte desta obra, que está aqui, uma investigação sobre o princípio da moral, não interessa ao professor. Essa é somente a página 203. Então, clicou no link. Fechei aqui. Acesse a obra e leia ao menos uma das sessões da parte de investigação sobre o entendimento humano. Muito bem. Então, temos uma aula, temos uma leitura. Há também um material muito bom no YouTube de um professor chamado Empirismo, Bacon, Locke, Hume. É exatamente o conteúdo que o professor está trabalhando com vocês. Está disponível nesse link aqui, vocês clicam e veem. Uma aula de 10, 12 minutos, muito interessante sobre os três filósofos. Então, 1.2, 1.1, 1.2 e 1.3 corresponde ao conteúdo que vocês estão sendo expostos em atividades remotas 5. Muito bem, passado o conteúdo, vemos a avaliação. Aqui estava a lei, agora faça uma resenha seguindo o modelo editável a partir do capítulo escolhido e lido da obra Investigação sobre o Entendimento Humano, de Hume. O modelo de resenha está disponível também está no meu
Drive, vou explicar rapidamente para vocês. Abrindo aqui, minha cadeira não me aguenta mais em cima. Então, nessas atividades remotas 5, vocês vão estar, terão que fazer uma resenha, então somente uma resenha. Deixa eu ver onde é que está o zoom aqui. Ficou melhor. Então já tem um modelinho lá no link, que dá para aqui. Vocês podem fazer o download, podem fazer online, depois fazer o download em PDF e colocar no SIG. Então vou colocar o nome do curso, o nome da disciplina, o nome do professor, o nome do aluno. O título aqui, ó, começa aqui o trabalho de fato de vocês. O título do capítulo lá da seção da obra, ensaio sobre investigação sobre entendimento humano. Então você coloca aqui o título. E você escolhe deste capítulo que você vai ler de 3 a 5 palavras-chave. Então, você escolhe de 3 a 5 palavras-chave que melhor permitem entender o texto. Então, você vai lá, escolhe a seção lá do Investigação e Entendimento Humano e escolhe de 3 a 5 palavras. Depois, você escolhe na tua função de leitor qual é a ideia central de David Hume naquele capítulo. O que ele está defendendo com aquele capítulo? Então, em 1 a 3 frases, você aponta qual é a principal tese do autor no texto, segundo a tua leitura. Então, em 1 a 3 frases, coisa pouca, você aponta qual que é a ideia central do autor. Toda ideia central, meus queridos, toda ideia central possui argumentos secundários que sustentam, dão fundamentação para a ideia central. Então você vai ter que descobrir quais são os argumentos secundários, quais são as ideias secundárias que dão sustentação, que dão fundamento para a ideia principal. Também vai expressar isso na tua leitura em 1 a 3 frases. Atenção, você tem que escolher até 3 ideias secundárias. Até 3 ideias secundárias. Muito bem. Feita essa parte, você vai propor um resumo. Um resumo, o que é o resumo, professor? O resumo, entre 10 a 15 linhas no máximo, você amarra, você conecta as palavras-chave, a ideia central e as ideias secundárias. Então, lá no resumo, você faz a costura do teu texto. Você articula o teu texto em até 15 linhas, minha gente. Não vem escrever muita coisa. E por último, você propõe uma conclusão. Você propõe uma conclusão. Aqui é o espaço para você tomar posição. Fazer críticas ao texto, por exemplo. Destacar reflexões que você fez e aprendizados que você construiu a partir da leitura do texto. Então, fecha aqui. Este é o modelo de resenha. Ó, faça uma resenha segundo o modelo editável a partir do capítulo escolhido, que está nesse link acima, né? Que está nesse link acima, da obra Investigação sobre o Entendimento Humano. Ponto 3. Então, lá no dia 28, conhecido por segunda-feira, o professor estará disponível alto lá. Primeira meia hora de aula de atendimento é a aula. Vou tratar com vocês de Francis Bacon e vou discutir com vocês como estão as leituras do livro do Hume. Então entra no Meet lá às 10 da manhã, primeira meia hora aula e depois atendimento síncrono para quem precisar. Então aqui é uma aula, um atendimento, vamos dizer assim, obrigatório. Por fim, nos siga a terça-feira, portanto, 29 de setembro, até 29 de setembro, você posta o seu trabalho, ou seja, a resenha segundo aquele modelo, que você pode preencher online, pode baixar e editar no seu computador, no seu celular, e depois posta na atividade que vai ter o nome Hume, David Hume e o Entendimento Humano.
Aqui, meus queridos, eu selecionei aqui 5 filmes que são inspirados no racionalismo e no empirismo e que você pode ver no final de semana com a sua família, talvez já tenha visto algum, para discutir com eles. Por exemplo, O Show de Truman, A Origem, filme interessantíssimo, né, do Leonardo DiCaprio, A Inteligência Artificial, A Vila, O Quarto de Jack, só filmes sensacionais para vocês verem e discutirem filosofia em família. Muito bem, meus queridos, passei a régua aqui no ponto 1 do nosso vídeo, que é o plano de atividades remotas. Eu vou recapitular com vocês. Existe uma reavaliação do primeiro trimestre sendo aberta. E outra coisa mais, diferente das outras atividades remotas, o atendimento ele é precedido de uma aula mais intensa e obrigatória para todos, né? O que mais? Muito importante, tinha esquecido. Atividades remotas 3 e atividades remotas 4, vou começar a avaliar somente semana que vem. Vou começar a avaliar dos primeiros anos, que são 6 turmas esta semana, espero dar conta até semana que vem e depois passo para turmas de segundo ano. Muito bem, ponto final na primeira parte desse vídeo. E vamos já na segunda parte. Fazendo a segunda e a terceira parte juntas. Quais são a segunda e a terceira parte juntas? Revisão e conteúdo. Vou usar os mesmos slides que eu usei em uma outra aula, mas o objetivo aqui é fazer uma revisão. Lembrando, estamos estudando gnosiologia. O que é isso, professor? Ou seja, teorias acerca do conhecimento. Ou seja, tem que explicar a origem do conhecimento, quais os métodos que se usa para conhecer, etc, etc. O racionalismo e o empirismo, né? Esse é o grande debate. O principal representante do racionalismo é esse senhor que esteve em atividades remotas 4. Lembram da frase do professor? Enquanto duvido, que eu duvido, disso eu não posso duvidar. Enquanto duvido, que eu duvido, disso eu não posso duvidar. Com isso, Descartes estabeleceu a dúvida como um princípio metodológico, ou seja, para ter conhecimento seguro, legítimo e verdadeiro, o princípio disso está na dúvida, que nós conhecemos por dúvida metódica. Por isso vocês foram à obra de Descartes, Discurso do Método e as Meditações Metafísicas, para aprender, para compreender na prática como esse grande filósofo da modernidade estabeleceu a sua gnosiologia, a sua teoria acerca do conhecimento, a partir do princípio da dúvida metódica. E ele chegou a algumas conclusões. Vocês lembram disso? As verdades, que são aquelas verdades inatas, né? Que é a ideia de que as verdades matemáticas não necessitam da experiência, por exemplo. A ideia de que Deus ele é perfeito e, portanto, nós temos uma ideia de perfeição e imperfeição, ele estabeleceu um critério. A ideia de que se eu consigo colocar em dúvida tudo isso, eu penso, e se eu penso eu logo existo, portanto, o eu, o sujeito, ele é uma evidência por si só, uma demonstração racional, porque se eu sou capaz de pôr em dúvida, eu penso. Se eu penso, logo eu existo. Ele chegou à ideia de que os sentidos são fontes de engano, portanto, tudo que os nossos olhos veem, nossos ouvidos ouvem,
nossas mãos tateiam, nosso nariz sente o olfato e o nosso paladar sente nossa língua sente o paladar, é fonte de engano, ou seja, os sentidos nos enganam. Isso é Descartes e o racionalismo. Então, só estou revisando já com slides que eu já usei com vocês. Esta é a ideia, né? Conte as bolinhas pretas, fixe aí. Sentidos nos enganam. Quantas patas tem esse elefante, né? Você vê. Será que as linhas horizontais são paralelas ou não? Etc, etc. E aí a gente chega nos empiristas. Em chegando nos empiristas, meus queridos, nós estamos então na terceira parte desse vídeo, que diz respeito ao conteúdo de atividades remotas 5. Muito bem. Como eu disse para vocês no começo dessa aula, são 3 os empiristas. Vou dedicar esta aula a 2, qual seja Francis Bacon, melhor dizendo, John Locke e David Hume. De Bacon vem a frase inicial da aula. Qual que é a frase inicial da aula, meu querido? Nada está no intelecto que não tenha antes passado pelos sentidos, vírgula, exceto o próprio intelecto. Então essa é a ideia desses empiristas. Primeiro vem as experiências, depois vem a ideia, vem o conhecimento. Ou seja, definição de orelha almanaque de farmácia. Empirismo é a posição filosófica segundo a qual todo conhecimento provém da experiência. Muito bem. Então, é a ideia de que as ideias, o conhecimento, se ele é possível, ele vem após o experimento. John Locke, o velhinho magrinho ali que está do meu lado. John Locke, ele é tão importante para a questão do conhecimento, mas é tão importante ou mais importante para a questão política. Por exemplo, o liberalismo é uma das criações de Locke, por exemplo, com outros filósofos, evidentemente, mas ele é o principal representante do liberalismo. Ele viveu, então, no século XVII, na Inglaterra, em inglês, né? Exatamente no tempo em que a Inglaterra estava colonizando os Estados Unidos da América. E muitas questões do absolutismo inglês e da nova política nascente do século XVII estavam borbulhando na Inglaterra, o que levou a Locke a criar uma nova teoria econômico-política, o liberalismo. Segundo esse filósofo, por exemplo, a liberdade individual é intocável. Com isso eu estou pondo o quê? Limites ao absolutismo, ao poder do rei. Segundo, o direito de adquirir propriedade é um direito inato, vem antes das leis. Se você consegue trabalhar, se você tem força suficiente para marcar a terra, você tem o direito de adquirir propriedade. Então, isso é o princípio do liberalismo. Professor, nós vamos estudar o liberalismo de Locke? Vamos. Talvez já na parte política. Vamos estudar o liberalismo de Locke. E nós vamos ter que ler um livro chamado Segundo Tratado sobre o Governo Civil. Apesar de Locke ser liberal, por exemplo, né, ele não teve questionamentos com relação à escravidão. Né? A gente sabe que os Estados Unidos, né, foi um grande país escravagista, a partir das colônias inglesas, e Locke não tem problemas muito sérios com a escravidão, não. Mas isso é uma questão histórica e depois é outro debate. Então, essa é mais ou menos a teoria política de Locke, só que ele também tem uma teoria gnoseológica, depois, mais adiante, a gente vê. E do outro lado,
está alguém que eu considero os maiores filósofos de todos os tempos. Locke é muito bom, mas Hume considero um dos maiores filósofos de todos os tempos, porque ele se aplicou a entender como funciona a mente humana, como funciona a política, como funciona a moral, não a partir de um ponto de vista racional, mas a partir das paixões e dos afetos. Isso fez de Hume um filósofo que é estudado até hoje por neurocientistas, pela neurociência, por psicólogos, psicanalistas, enfim. É de Hume uma frase que diz: por que queremos estudar o universo se não demos conta ainda de entender como funciona a mente humana? Então é um filósofo que se dedica a como funciona a mente humana. E uma das conclusões que ele chega, por exemplo, é a ideia de que a razão humana é escrava das paixões. A razão humana é escrava das paixões e sentimentos morais. Então, antes de qualquer decisão racional, segundo Hume, vêm os sentimentos, vêm os afetos, vêm as paixões. A mim, isso é muito caro. É muito interessante, então, a filosofia humeana. Mas esse é um outro capítulo. Nós vamos entender o que ele fala acerca do conhecimento. E por isso, vocês vão ler lá o livro que eu postei antes, né? Investigação sobre o Entendimento Humano. Vão escolher um capítulo e vão fazer a resenha. Estou dando a oportunidade de vocês lerem um dos maiores filósofos da história. Beleza? Então vamos adiante. Apresentar os dois velhinhos, né? John Locke e David Hume. Aliás, Hume é um escocês, né? E ele, de certa forma, ele ficou legado ao segundo plano exatamente por isso. Porque ele não era do reinado, né? Era de um país secundário do Reino Unido, da Escócia, né? É um escocês. Mas, enfim, as universidades escocesas, grande parte delas tem uma estátua de Hume na sua entrada, porque o cara é, de fato, muito bom. Então, vamos lá. Características do empirismo. Só para revisar um pouco do que já sabe. Então, só é possível conhecer a partir da experiência, o professor já falou. Primeiro de tudo vem a experiência, depois surgem ideias. Os sentidos nos fornecem tudo que precisamos para conhecer. O conteúdo é a experiência, mas a mente tem um papel importante. Então, o conteúdo do conhecimento vem da experiência, mas a mente articula bastante esse nexo do conhecimento. Os pensamentos funcionam como auxiliar dos sentidos, portanto, sentidos são muito importantes, né? A experimentação científica produz conhecimento. Esses, por sua vez, representam ideias. Então, nesta perspectiva, vem então John Locke, na sua teoria do conhecimento, falar da ideia de tábula rasa. Vamos ver se eu vou conseguir dar um exemplo de tábula rasa aqui, né? Tábula rasa seria como uma folha em branco. No caso dessa folhinha aqui, uma folha em amarelo. Com o tempo, com a experiência, eu vou colocando conteúdo. Coloquei conteúdo. Ou seja, quando nascemos, segundo Locke, a nossa mente é semelhante a uma folha em branco, uma folha de papel em branco, totalmente desprovida de ideias. E à medida em que vamos crescendo, esta nossa folha em branco, essa nossa ideia, ela vai sendo preenchida, vai sendo composta. Por isso, John Locke é o principal autor aí de teorias comportamentais, né, que defende a ideia de que é possível você fazer qualquer coisa com a mente humana. Então, aquela ideia é muito importante. Experiência antes da ideia.
Nada está no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos. Então, a experiência produz ideias. Essa é a ideia da tábula rasa, né? Então, a razão humana é vista como uma folha em branco, o conhecimento sobre as coisas parte de uma ideia particular para ideias gerais. É a diferença do racionalismo, que é dedutivista, parte de uma ideia geral e chega em um particular. Todo homem morre. Professor Sérgio é homem, logo ele morre. Então, essa é uma ideia dedutivista. O empirismo é exatamente o contrário, como eu já expliquei em outras aulas, né? A partir de experiências individuais, eu chego a uma ideia geral. Acho que eu falei do exemplo, toda água a 100 graus Celsius ferve. Eu tenho que fazer vários experimentos de várias águas fervendo a 100 graus Celsius para chegar nessa conclusão mais geral. Então, conhecimento sobre as coisas parte de uma ideia particular para uma ideia geral. Então, de onde surgem as ideias? Então, em Locke, né? De onde surgem as ideias? Da sensação, ou seja, daquilo que os nossos sentidos apreendem, daquilo que eles capturam do mundo real. Em seguida, a nossa mente começa a operar, começa a agir, começa a refletir, segundo Locke, que é o ato pelo qual o espírito conhece suas próprias operações, ou seja, os meus órgãos do sentido são como inputs, são entradas de experimentos, e a reflexão é onde eu organizo isso e geram os outputs, ou seja, eu gero um conhecimento que pode virar, sair e se transformar em conhecimento. Por isso mesmo, as ideias são simples, aquelas que se impõem à consciência, vem da experiência sensível, ou são complexas, quando a nossa mente faz conexões. Por exemplo, aqui na minha sala azul, eu posso imaginar um porco gigante voador rosa. Porco gigante voador rosa aqui na minha sala azul. Segundo Locke, isso é uma ideia complexa. E é uma ideia que é possível. Por quê? Porque eu estou operando com a ideia de porcos, que eu já fiz a experiência, eu conheço porcos. Estou operando com a ideia de rosa, cor rosa, que meus sentidos conhecem. Estou operando com a ideia de seres voadores. Então vamos lá. Ideia de porco, ideia de cor rosa, ideia de seres voadores. Todos ideias simples que a minha mente conectou e criou uma ideia nova. Qual seja, professor? A ideia é que aqui na minha sala azul existe porcos rosas voadores. Isto é um exemplo de ideia complexa. São aquelas que são relacionadas e formuladas mentalmente. Mais alto lá. Sempre dependem também da experiência. E aqui vem esse senhor gordinho, David Hume, e já estou acabando a aula em 35 minutos. David Hume vocês vão conhecer melhor através da sua obra, que está lá lá no Drive. Vocês vão ter que ler um capítulo e vão ter que propor uma resenha para o professor. Hume, meus queridos, ele, primeiro de tudo, ele faz uma crítica feroz àquela ideia de que toda ação produz uma reação, ou seja, toda causa produz um efeito. Segundo Hume, essa ideia de que todo efeito é precedido de uma causa é tão somente um costume, um hábito humano. Ele dá o exemplo do Sol, que esse Sol que está brilhando hoje, terça-feira, vai brilhar amanhã, não é uma questão de ação e reação, de causa e efeito. É tão somente um costume mental de a gente imaginar que o Sol vai nascer amanhã.
Século XVII, Hume não tinha condições de estudar, mas a gente sabe hoje que o Sol é uma estrela e que uma estrela tem começo, meio e fim e, portanto, vai ter um dia que o Sol não vai brilhar amanhã. Então, Hume tinha razão sim. Então, causa e efeito é tão somente um costume, um hábito. Nessa mesma perspectiva, vocês podem escolher um dos capítulos lá que é sobre a origem dos milagres. David Hume, a gente costuma conhecer Nietzsche como o principal filósofo cético ateu. Mas eu vou dizer para vocês que Hume é muito mais cético e muito mais ateísta do que Nietzsche. O que Hume vai dizer sobre os milagres? Hume basicamente vai dizer assim, um milagre pode ser definido, e é definido, como uma intervenção numa lei da natureza, de uma lei da física. E aí Hume desafia, apresentem para mim uma única lei da física que foi quebrada até hoje. Como, por exemplo, o fato de que corpos tendem a ficar inertes no chão, por uma lei de gravitação universal. Hume vai dizer, só pode haver milagre se eu lançar um objeto sobre a lei da física, a lei da gravitação universal, e esse objeto não tender para baixo e flutuar. Isso sim é um milagre. Então, se vocês quiserem discutir criticamente a origem dos milagres, olhem o capítulo lá sobre a origem dos milagres do livro que eu coloquei para vocês. Então, por isso que a mente humana, ele vai dizer assim, a mente humana opera mais ou menos com aquilo que Locke falou, né? Ou seja, a ideia de que vai fazendo conexões, criando ideias de porcos voadores rosas, e isso é só uma operação mental, e etc, etc. Por isso que Hume vai dizer assim, a mais idiota, a mais burra das experiências sempre será superior à mais criativa das ideias. A mais idiota, a mais burra das experiências sempre será superior à mais criativa das ideias. Esse é o ceticismo humeano, é um ceticismo que coloca problemas para a ciência e coloca problemas para a religião de um ponto de vista filosófico e argumentativo muito interessante. Por isso, para mim, estou apresentando para vocês um dos maiores filósofos da história. Dito isso, meus queridos, ponto final nesse conteúdo aqui, revisão rápida do plano de atividades remotas e guia de atividades. Temos duas novidades. Novidade 1, temos reavaliação aberta até dia 29. Novidade 2, o atendimento vai ser precedido de uma aula que em tese é obrigatório para todos, e lá vou apresentar sobre Bacon e também ver como vocês estão lendo os capítulos. E vocês deverão também, se vocês tiverem problemas de leitura, de fazer o trabalho, é o momento pós-aula de tirar as suas dúvidas. Dia 28, segunda-feira, às 10 da manhã. Fizemos a revisão de Descartes, né? Lembrando que o professor só vai conseguir corrigir os trabalhos de Descartes e o anterior a partir da semana que vem. Esses trabalhos estão alocados para o segundo trimestre e então chegamos no conteúdo. Apresentei para vocês John Locke, a ideia de tábula rasa, David Hume, a ideia de costume, hábito, crítica a causa e efeito, crítica aos milagres, e vocês terão que fazer, portanto, o trabalho sobre o livro de Hume, uma investigação sobre o entendimento humano. Dito isso, meus queridos, 40 minutos de aula, fico por aqui, abraço, cuide-se dos seus, espero vocês na segunda-feira no atendimento. Até mais!